Boa noite, começando nossa live de número 69, agradecendo a luz divina, a Deus, agradecendo aos bons espíritos. Como eu sempre digo, agradecendo a luz do Cristo solar, onde nós, em nossas reflexões de quinta-feira, buscamos a nossa melhoria interior, onde nós buscamos o nosso contato com Deus, onde nós mergulhamos o nosso pensamento nas ondas luminosas daquele que é causa da existência, no qual nós, pouco a pouco, vamos subindo as escadas da evolução, simbolizada pelas escadas de Jacó, né, na Bíblia, né? E as encarnações perfazem essa caminhada. As encarnações permitem a subida, degrau a degrau, até depois de sermos criados simples, pequeninos, não é? Fazemos uma viagem de volta até a bondade de Deus, a paternidade de todos nós, criaturas, não só no planeta Terra, mas onde quer que haja vida, em toda essa imensidão, mar do universo afora, né? Então o universo é um grande mar, né? Ainda é uma incógnita para todos nós que nos fechamos e vivemos apenas nas buscas do mundo material, do imediatismo da matéria, e com isso somos pequenas formiguinhas, ainda tentando despertar, ainda tentando acordar da letargia, não é? Do sono milenar. E a matéria serve para lapidar esse ser espiritual que todos somos, ainda muitas vezes pedras brutas, precisando das pancadas do cinzel, né? Vamos falar aí de linguagem entre aspas, né? E o cinzel geralmente provoca a dor, entre aspas, também da lapidação. Quando nós não evoluímos pelo amor, a dor será sempre um convite para o despertar da criatura a lembrar-se do Criador. Então todos nós temos a nossa viagem no tempo. Atualmente estamos reencarnados no 3º milênio, não é? Todos esses que se encontram pisando no solo terreal, não é? Temos aqui pouco tempo para estagiarmos na matéria, fazermos o nosso estágio da busca do eu interior. E muitas vezes nós passamos a vida inteira vivendo só o exterior da vida, buscando nas religiões o religare, né? O ligar criatura ao Criador. E hoje nós temos a doutrina dos espíritos. A doutrina espírita, lembrada por João Boanerges, né? João Evangelista, quando ele esteve com o divino Rabi Galileu, no início dos nossos tempos, né? Naquele que dividiu o tempo antes dele e depois dele. E João ouviu das palavras dele que mandaria o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, que nos faria lembrar de tudo que ele disse e até muito mais. E que ele era como o vento que soprava e que nós não sabíamos de onde vinha, porque são os seres espirituais, é o mundo espiritual, em intercâmbio com o mundo material. E o cristianismo, no seu princípio, tinha comunicação com os espíritos, não é? A que nós, muitas vezes, na teologia, né, judaica ou judaizante, né, colocou-se asas, porque não se concebia que um ser espiritual pudesse voar sem as asas de um pássaro. Mas nós repetimos, as nossas asas se chamam
amor ao próximo, perdão, caridade, simplicidade, trabalho. Com essas asas, nós movimentamos no núcleo do átomo os elétrons, em grande velocidade e grande distância do elétron ao núcleo atômico. Assim tornamos-nos leves, sem as asas teológicas. E aí alcançamos grandes alturas quando estamos desencarnados, ou mesmo quando estamos dormindo, e a alma, naquele sono, de Lázaro, por um pequeno tempo, da noite para o dia, nós dormimos e a alma lança-se ao espaço e cada um vai para o setor do universo que lhe apraz, ou para as regiões felizes, receber instruções de seus guias, orientações dos amigos espirituais, de parentes desta, de outras vidas, muito mais evoluídos do que nós, que têm uma diretriz para nos dar. E quando nós acordamos na vida cotidiana, todas essas instruções ficam no subconsciente, elas transbordam na hora necessária. Quando espíritos inferiores, claro que quando dormimos, e o corpo espiritual se desloca do sistema nervoso central e através dos chakras, as rodas da vida, chakras que em sânscrito significa roda, em sânscrito significa roda. Então, quando nós dormimos, o espírito desprende-se do sistema nervoso central e um cordão, vamos dizer umbilical, que não é o mesmo do nascimento, porque ele fica na nuca, é um fio prateado ou fio dourado, dependendo de cada um, acompanha o espírito nos seus desdobramentos da matéria. Então fica aí muito mais lógico, nós entendermos que esse espírito de verdade apresentado por João Boanerges ou João Evangelista, hoje nós vivenciamos através da doutrina dos espíritos, ou da doutrina espírita. Ela teve uma base, estudada pelo mestre lionês Allan Kardec, Léon Denisard Rivaio, nos possibilitando a entender melhor o cristianismo, a nascente do cristianismo. As primeiras horas do cristianismo, que se resumia na caridade, no amor ao próximo, na busca do ser humano ajudar outro ser humano. Do que tinha mais condições, ajudar o que tem menos condição. E essa será um dia a situação da Terra, quando o cristianismo se voltar para a solidariedade, legitimar a solidariedade, que nós chamamos de caridade, de fraternidade, quando nós aprendemos a repartir o pão e os peixes, com certeza um dia nada faltará ao ser humano, porque a preocupação será de um pelo outro. E essa preocupação de um pelo outro, ou de cada um pela coletividade em sua volta, vai fazer com que, quando eu me lembre do outro, o outro já está se lembrando da minha pessoa, se lembrando do que pode estar faltando a mim, enquanto eu estou me lembrando do que pode estar faltando ao outro. E um ajudando ao outro, chegará um tempo em que todos teremos pelo menos o café da manhã, o almoço e o jantar nas nossas mesas, independente de estarmos empregados ou desempregados, Porque um ser humano humanizado, cristianizado, não estará em paz enquanto ele não auxiliar aqueles que estão no desespero, no sofrimento, na escassez de tudo. Então eu digo sempre que o ser humano é a única raça que às vezes abandona a própria raça. Então está aí o caldo de cultura das favelas, o câncer social, a metástase, que gera todos os problemas, os crimes, as drogas, a prostituição, enfim, tudo aquilo que infelicita o ser humano. Ser pobre com dignidade seria
muito bom, né? E é muito bom ser pobre, não é? Com simplicidade, com fé em Deus, sabendo suportar todas as adversidades, faz com que o espírito reencarnado na pobreza extrema dê um grande salto. Mas nem todos os espíritos estão preparados para dar esse grande salto. Muitos se revoltam e na sua revolta eles tentam sair dos tumores sociais, das feridas sociais e passam a perambular não é? Pelo organismo social. Não é? E aí tem todas as mazelas que nós estamos acostumados a ver na televisão, nos noticiários dos jornais, crimes nefandos e muito mais. Tudo isso por falta de algo que se chama amor ao próximo. A que Jesus nos convidou há 2000 anos e que nem os religiosos de hoje ainda toparam amar o próximo como a si mesmo. Né? Geralmente arrecadam fundos, né, monetários, e em vez de repartir com os necessitados, mantêm só uma política religiosa, pagam os seus próprios soldos, né, de vendilhões dos templos, né? Porque na realidade Jesus criticava muitos religiosos que apenas assambarcavam o poder do mundo, as riquezas materiais, e não ajudavam os que lá fora estavam deserdados, esquecidos, os loucos, os obsedados, os doentes, os cegos, os coxos, os órfãos, né? Enfim, todas as tristezas humanas das quais Jesus preferia se acercar, deixando de lado os templos dourados, né? Os grandes templos, né? De pedras, né? Cobertos de ouro, de púrpura, né? Tão enfeitados com tantos recursos, e Jesus lá fora repartindo pães e peixes, não é? Porque Jesus se acercava dos simples. Jesus se acercava dos doentes e dizia: eu vim para os que estão doentes e não para os sãos. Então que nós possamos aos poucos, né, ir despertando esse sentimento de amor e de fraternidade. Nós estamos aqui lendo e tentando resumir com todos nós aqui o livro Ignácio de Antioquia. Estamos aqui no ano 50, no ano 50 da nossa era, né? No começo das primeiras pisadas do cristianismo, onde ele não tinha a Torre de Babel, das diversas línguas faladas no cristianismo, onde os cristãos hoje não se entendem. Ficam brigando pelas letras, querendo a salvação só para si, para seu partido religioso, e condenando todos os outros ao fogo da infelicidade, da tristeza, e egoisticamente querendo um Jesus só para si, um Deus só para si. E nós vemos aqui no início do cristianismo que não tinha nada disso. O cristianismo ele era uma só voz, um só pensamento, uma só busca, que era o amor do próximo como a si mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas, aconselhou a Jesus, e ama o teu próximo como a si mesmo. Então nós estamos aqui em uma praça, né? Há muito tempo atrás, nos anos 50, né? Não 1950, mas 50 mesmo, da nossa era, não é? Jesus já havia desencarnado, e os primeiros cristãos tentando divulgar esse cristianismo que foi tão descaracterizado nos nossos tempos, e que a doutrina dos espíritos consoladora tenta resgatar, dizendo que ninguém morre, que nossos queridos parentes não perdem sua individualidade para o Espírito Santo, tanto quanto aqueles que nos odeiam ou nos antipatizam também não são daimons, não são demônios, são irmãos nossos, com personalidade própria, com a sua evolução ainda precisando melhorar, no perdão, no amor ao próximo, e a comunicabilidade desses espíritos vem a todos nós através da intuição,
da psicofonia, da psicografia, da materialização, dos fenômenos de efeitos físicos, não é? Que nós estamos acostumados a ver na literatura espírita, não da doutrina espírita apenas de Kardec, mas remonta aos tempos do Egito, da Lemúria, da Atlântida, da Caldeia, da Índia, da Babilônia, enfim, todas as culturas sempre propagam que há a comunicabilidade com os mortos, não é isso? Com os mortos que não estão mortos, mais vivos do que nós mesmos, que somos os verdadeiros mortos pelas nossas ilusões, não é? Nós ainda não estamos despertos, estamos ainda muito no sono letárgico, né, de um Lázaro que não se acorda e que não quer caminhar. Por isso Jesus a dizer, deixa que os mortos enterrem seus mortos, não é? Então, Iohannes, né, se encontrava em uma praça, né, já saiu de Éfeso, né, foi para o mar Egeu, não é? E com aqueles jovens que ele convidou para segui-lo, para pregar para os gentios a mensagem cristã. E uma certa tarde foram a uma praça, né, perto do mar Egeu, não é? Com a sua paisagem, com a sua enseada, e João sobe no banco e começa a fazer suas pregações, chamando a todos que estivessem por perto para que pudessem vir ouvir o reino dos céus, né? O reino dos céus que não era o reino da matéria, que não é o reino do egoísmo, que não é o reino do imediatismo, que não é o reino de apenas juntar moedas, mas de enriquecer o coração, onde os ladrões não roubam essa grande riqueza e as traças não corroem, que é das virtudes. E aí estão eles reunidos, né? E cria-se, né, naquele lugar a primeira igreja cristã, né, daquele povo simples, né, que já vinham fugindo, né, da cidade vizinha e que lembraram-se as lições de Mateus, não é? Que essas coisas são retiradas, esse conhecimento dos cientistas, né? Daqueles que têm o conhecimento da terra, e revelada aos simples, né? Revelada aos humildes. Porque, na verdade, os mais simples, os mais humildes, mesmo com toda a sua, hoje, tecnologia, né? Com toda a sua, hoje, ciência, os humildes baixam a cabeça para aquilo que vem de cima, para a luz que vem do alto, tentando clarificar os corações. E nós vemos aí que nasce uma igreja cristã naquele local, né? Na casa de Távia e Naxos, não é? Távia e Naxos, não é? Ela que era irmã de Alceu, não é? Alceu, filho de Jacobe, não é? E que ali, junto com João Bonerges, Maria de Nazaré e tantos outros, tentavam fazer nascer uma luz maior, uma compreensão maior, um sol maior que pudesse refletir até os nossos dias, não é? E nós vemos aí também que após essas pregações, mais ainda se dividiram aqueles que estavam tentando levar o conhecimento cristão. E nós vemos aí dois seguidores de João Bonerges, né? Que é Iohannes como descendente dos celtas, dos druidas, né? Os druidas que tinham a tríade, que já compreendiam a reencarnação. A doutrina druida era similar ao cristianismo nascente, havia a comunicabilidade com os espíritos, a comunicação com os mortos, né, vivos, não é?
mais vivos do que os considerados vivos, aceitava a pluralidade das existências, né, as encarnações, e que haveria vidas em outras vidas, vidas em outras casas do universo, em outros planetas, em outras estrelas. Os druidas, os celtas, né, que acreditavam na comunicação dos espíritos. Então havia essa grande similitude entre a doutrina céltica dos druidas, das tríades, com o cristianismo nascente. Vamos ver aí também Paulo de Tarso, né, que recebeu uma comunicação, não é, de um espírito, né, chamando a que ele fosse pregar em outro determinado local, vestido, caracterizado, né, com a vestimenta dos tessalonicenses, da Tessalônia, e chamando que eles fossem lá levar a mensagem também do Cristo, que Paulo de Tarso não abandonasse. Então esse espírito, né, rogando a Paulo de Tarso que fosse a Tessalônica, né, ou Tessalônia, fazer as pregações da divulgação do Divino Mestre Jesus, que não abandonasse a Tessalônica. E isso ele conversando com Lucas, né, decidiram fazer essa viagem. Então vemos aí, no início do cristianismo, o cristianismo unificado. O cristianismo unificado pela caridade, pela bondade, pela simplicidade, pela comunicabilidade com os nossos irmãos do mundo espiritual. Como é confortador o Consolador prometido por Jesus, não é? Saber que nós vamos sair desse mundo material, da gaiola biológica, e que nós não vamos perder o contato com nossos parentes, com os nossos amigos, que nós não vamos, enfim, chorar lágrimas eternas, né, daqueles que vão para um céu muito difícil de se alcançar, porque em uma vida só é difícil de adquirir-se todas as virtudes. Nós tentamos, né, melhorar o nosso eu, o nosso espírito, mas um céu em que uma vida só, de 60, 70 anos, 80 anos já nos deixa santificados, é difícil. Teria-se que, se não existisse a reencarnação, teria que inventar outras vidas para dar condição a que nós evoluíssemos mais, não é? Se não houvesse outras vidas, os maus estariam condenados eternamente ao fogo do inferno. Então Deus seria pior do que os homens, não é? Porque se os homens libertam seus prisioneiros após cumprida a pena prisional, porque Deus seria pior do que essa lógica humana que tenta ressocializar de alguma forma os presos. A ressocialização daqueles que na maldade desencarnam é feita pela oportunidade de uma nova vida, então estão se ressocializando. Estão voltando ao mundo material e pelo perdão de Deus, que se chama reencarnação, tendo nova oportunidade. Então Deus, que é um Pai bom e misericordioso, jamais condenaria seus filhos eternamente ao fogo de um inferno ilusório, que a nossa teologia inventou para que as pessoas temessem a Deus e não amassem a Deus, tivessem medo de Deus, pudessem seguir Deus pelo medo do daimon, do demônio, do fogo do inferno, né? Essa teologia do medo já está sendo substituída pela teologia do amor ao próximo, como a si mesmo, de Deus que ama, do Deus que perdoa, do Deus que dá oportunidade a todos nós, do Deus que não nos condena eternamente ao erro, permite que através do karma, que uns chamam de pecado, né? E disse ele, não saireis daí até quando não pagardes até o último ceitil que deves, né? Como é que nós vamos pagar os nossos erros se não existir a reencarnação? Então 90% da humanidade estaria condenada ao fogo do inferno? Não é? Porque todos nós temos crassos erros a corrigir, né? Todos nós temos calcanhares de Aquiles que devem ser tratados, curados. E só
através de uma nova chance dada pelo Criador, nós podemos nos curar. Então, permita Deus, que nessa noite de quinta-feira, que são 10 horas e 22 minutos, nós possamos aos poucos irmos curando a nossa persona, curando a nossa inteligência. Não condenamos as outras religiões, cada um calça no pé o sapato que cabe. 32, 29, 22, então cada um cabe o sapato no pé que seu pé permite. Assim são as religiões, cada uma cabe teologicamente aquelas que eles se permitem. Se permitem, que é justo que Deus não perdoe, certamente vão inventar sim e continuar acreditando no fogo do inferno que condenou um pai, condenou seu filho às grades eternamente. Quando os próprios homens, quando cumprido a pena, abrem a grade e soltam o preso. Será que Deus seria pior do que os homens? Em vez de Deus, ele seria um padrasto? Então, que nós possamos reavaliar nossos conceitos religiosos para que nós possamos pisarmos mais firme na nossa fé. Não naquela historinha do lobo mau, pela estrada fora, que a Chapeuzinho vai bem sozinha, e que se encontra lá com um lobo que devorou a vovozinha. Aí está a teologia do medo. A teologia do medo que todos nós persistimos em acreditar e não compreendermos um cristianismo mais inteligente, um cristianismo mais raciocinado, onde a gente possa admitir fé, ciência e religião de mãos dadas, mas que cada um possa, pelo menos na caridade, se sustentar em sua religião, mesmo que acreditando na historinha do lobo mau, nas histórias infantis, da nossa cultura teológica. Então vamos acordando, vamos despertando, e coloquemos a caridade. A caridade que é muito difícil de ser realizada quando a política religiosa valoriza mais o dinheiro. Quando a política religiosa valoriza mais o dinheiro e os dízimos mais do que o amor, mais do que o perdão, mais do que dividir o pão, quando ela prefere pagar soldos na venda dos ofícios religiosos àqueles que vivem do cristianismo, infelizmente, dificilmente a caridade promanará enlarguecidamente. Porque a caridade é dividir o pão, repartir o pão. E muitos que não forem genuinamente cristãos em suas diversas religiões cristãs, irão impedir que a caridade se propague. Porque ela vai ter que dividir o dinheiro do dízimo com os mais necessitados, com os mais precisados, de tudo, da roupa em frangalhos, rasgada, do morador de rua precisando de um caldo reconfortante, porque nós não podemos julgar. Não julgueis, atire a primeira pedra o que estiver sem erro. Nós não podemos julgar o morador de rua, Nós não podemos julgar a não ser a nós mesmos, nos nossos erros. Os nossos erros são causa das nossas desditas, das nossas infelicidades. Os nossos erros, a nossa talvez escuridão interna, precisa de um foco de luz com que nós possamos, na simplicidade, na humildade, retirar a trave dos olhos para depois tirar o cisco do olho dos outros. Aconselhou Jesus: dá com a direita sem que a esquerda veja, faz o bem pelo bem. Não pergunta, primeiro socorre, depois pergunta-se. Primeiro ampara-se, pergunta-se depois. Então isso seria genuinamente o amor
começando a acender as suas primeiras fagulhas, né, no peito de cada um de nós. Então nós somos, pelo um cristianismo misericórdia, pelo um cristianismo trabalho, pelo cristianismo dedicação, pelo cristianismo que não apenas não abre seus templos e ficam em orações permanentes, mas principalmente a oração da piedade, a oração da caridade, a oração do pedaço de pão, a oração da bondade, a oração da sinceridade, a oração do amor verdadeiro, que une em vez de dividir, que aproxima. E somente a caridade pode aproximar espíritas de católicos, de evangélicos, do Islã, do budismo, não é? Digamos que osmose em ciência é passagem de água através de uma membrana semipermeável. Isso é a osmose, não é? Em ciência. Vamos dizer que em religião a caridade é essa passagem de água espiritual, de bondade, né? Através das religiões. Quando a caridade chegar, né? Como diz uma música espírita, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Então nós esperamos aqui no tempo e no espaço, todos nós que estamos aqui em 12, pelo menos aqui eu vejo 12, né? Mas depois a gente vai ver a internet e ver que 50 ou mais pessoas interagiram conosco nessa noite. Na live da segunda-feira foram 59 pessoas, né, assistiram o vídeo, e da quinta-feira chegamos a 70 pessoas, né? 7 com 5, 8, 9, 10, 11, 120 pessoas. Então, de alguma certa forma, 120 pessoas, né, tirando 0 dá 12. Né? Fazendo a nossa analogia, vamos ter o Mestre Jesus e os 12 apóstolos, né? De uma certa forma, né, pela numerologia, utilizando um pouquinho aqui de numerologia, nós estamos acertando mais do que errando em continuar as nossas lives, né, de adentrar, abrir a porta do coração de cada um, de cada uma, e pedir a luz divina do Cristo, que essas pessoas realmente acordem. Que nós, que somos essas pessoas, comecemos a ajudar pelo grão de arroz, pela xícara de arroz. Se nós não podemos ajudar ainda, né, mais efetivamente, sozinhos, a gente pode se encontrar num lugar com alguém, com algumas pessoas, fazer um caldo reconfortante, levar uma favela. Essa alegria que vai dar ao coração, só sente aquele que faz. Só sente aquele que assim procede, né? De uma alegria, de uma riqueza imensa que os ladrões não roubam e as traças não corroem. E isso nós sentimos quando nós conseguimos juntar nossas 150 cestas básicas mensalmente e chegar na Associação de Caridade Samaritanos de Jesus, encher o celeiro, em primeiro lugar, com os nossos amigos, com as nossas amigas, que nós temos em Fortaleza, Ceará, que nós temos aqui também no Brasil, nesse mundo, nem que seja fazendo uma prece a Deus para que nós continuemos a chegar mais perto dos necessitados, os quais Jesus se acercava, dos muitos necessitados. Jesus não adentrava os templos, só quando era para criticar os religiosos. E chamava ele de sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Tinha um verniz da bondade, mas eram lobos que invadiam a casa das viúvas para enganar. Melhor enganar. Jesus, quando alguém disse, olha mestre, aquele templo, ele disse, eu vou destruir e reconstruirei em 3 dias esse templo. Nós estamos no 3º dia, no 3º milênio. Ele falava em linguagem cifrada, falava por parábolas, o 3º dia chegou e a internet é um canal
de divulgar que esse terceiro dia chegou. Não é? O terceiro dia é exatamente a fraternidade legítima, posta em prática, é a religião que deve ser seguida no terceiro milênio. Não a sua teologia, os seus dogmas, né, os seus artifícios, né, anquilosantes do tempo, que apenas fez com que as pessoas chegassem nos templos, rezassem, pedissem só para si, e nada para os outros. O terceiro dia, o terceiro milênio é ser feliz fazendo pelos outros. Aí sim, nós estaremos pedindo a Deus tudo por nós mesmos, quando nós tudo fazemos por alguém. Pelo enfermo, nem que seja ajudar na compra de um remédio cuja receita o enfermo não pode pagar. Ou quando alguém bate a porta e nós podemos de alguma forma dar pelo menos uma farinha de milho, guardar no armário 5, 6, 7 pacotes de farinha de milho, 3, 4 ou 5 macarrão, alguém haverá de buscar. Isso se nós morarmos em casas. Se nós morarmos em apartamentos fechados, muros altos, ou condomínios onde o pequeno não tem nem como olhar lá para dentro, está na calçada passando fome, sede, frio, e às vezes nós estamos trancados em nossos castelos de egoísmo, não é, para não nos incomodarmos com os necessitados. Então que nós possamos, se assim vivermos, chegar a uma instituição de caridade, ou então alguns amigos e fazer um caldo e dizer: eu vou sair do meu castelo de ilusões e vou para a realidade lá de fora. Não é? Ajude alguém, estenda a mão a alguém, não é? E esse alguém, o seu sorriso, a sua alegria será a sua imunologia aumentada, a sua saúde fortalecida, o seu ideal de vida compreendido, pelo qual Jesus caminhava com eles, os pequeninos. Quando fizerdes a algum desses pequeninos, é a mim que fazeis. Então que nós façamos, nem que seja pelo animal doméstico, que nós façamos algo, nem que seja, pelo menos eu consegui adotar uma cachorra de rua, que é a Mila, que está aqui deitada confortavelmente numa cadeira, escutando a nossa live, né? A Mila está ali deitadinha, já passeamos com ela, né? Engordou, né? Era só os ossos, né? Pode até mostrar ali a Mila, não sei se dá para ver, né? A Mila, né? Na Mila, a Jade e a Mila, né? Eu creio que deu para ver a Mila, né? A Milazinha ali. Então a gente fez a caridade à Mila. Compramos a ração já das 3 gatinhas de rua que estão lá na CSJ. Não ajudamos só as pessoas, os seres humanos. Também tentamos ajudar os animais. Todas 3 castradas, já compramos a ração. E segunda-feira vamos levar para não faltar ração. Aqui embaixo também tem mais de 12 gatos, né, que não moram dentro aqui do apartamento, vivem ali no jardim pequeno lá fora, ou estão pela rua caminhando, e que aqui fizeram amizade conosco, e que nós damos almoço, jantar e café da manhã, não é? E também os seres humanos. Levamos já a cesta básica do cocada, que vende cocada na rua. Deixamos lá na casa do poeta Juvenal Galeno, aqui em Fortaleza, uma casa centenária, né? Juvenal Galeno, que escreveu também através das mãos de Chico Xavier, no Parnaso de Além Túmulo, fez uma poesia, era um poeta bem conhecido no Brasil, contemporâneo de José de Alencar também, no qual Juvenal Galeno escreve a 4ª capa do nosso livro do Espírito do Dr. Bezerra de Menezes, né? Juvenal Galeno
escreve na 4ª capa do livro apresentando o Bezerra de Menezes. Então, o Juvenal Galeno volta a psicografar através da nossa pouca mediunidade, não é isso? Livro esse que está em São Paulo, sendo maturado, segundo Sérgio Carvalho, o responsável pela editora. Nós estamos trabalhando no livro. E disse que nesse dia a luz chegou em nossa editora, a editora do conhecimento no interior de São Paulo, não é isso? E cujo editor tornou-se amigo nosso e recebe os nossos textos psicografados. E aí, depois de André Luiz, né, vem o Dr. Bezerra. Quem sabe até dezembro, nós estamos aqui em Fortaleza lançando esse livro. Na internet será mais cedo, mas teremos essa grande alegria, né? O livro está em gestação na editora. A capa será criada pela editora e nós podemos falar com todo o Brasil através do livro, né? A parceria nossa, porque o médium é um parceiro do espírito, não é? Tanto quanto aquele que faz a música, não é isso? E o que faz a letra, é uma parceria, né? Uma música às vezes tem o que faz a letra e o que faz um instrumento musical. Nessa parceria sai a música, não é? Assim também a psicografia, nós temos que ler, estudar, colocar no arquivo do nosso subconsciente os conhecimentos, para que os espíritos possam ter facilidade de se comunicarem. Agora, o médium que não estuda, que não lê, que não busca, né, ele não dá um patrimônio intelectivo e principalmente a moral, mais até do que o intelecto, porque se muitas vezes o médium não tem conhecimento dessa vida, tem de outras vidas, como Francisco Cândido Xavier, né, que tinha só o primário, não é? Mas que deixou mais de 400 obras. Eu acredito que chegou mesmo a 500 obras, não é? E que poderia ocupar todas as academias de letra de toda essa humanidade, não é? Ninguém chegou a escrever 400 livros. Aí é um fenômeno, não é? Que teríamos que obrigatoriamente acreditar na reencarnação, não é? Na existência dos espíritos. Nós vamos fazer agora a nossa prece com vocês, não é? Com Deus, com vocês, com a Mila, que está aqui do lado, com a Jade, que está ali também sonolenta, né? Nossos cachorrinhos de estimação, que não são cachorros, são filhas, né? Não é? São filhas, né? Também do coração, fazem parte da família, não é? Recebemos mais delas do que nós doamos, a alegria, não é? A verdadeira amizade. Quando nós saímos daqui para Cascavel, para irmos para a CSJ aqui no interior perto, elas deixam de comer, só comem quando a gente bate a porta e volta para casa, bebem água, mas deixam de comer, né? A saudade é grande, né? Então esse pessoalzinho tem muito sentimento, né? E que nós precisamos aprender também a sermos um pouco franciscanos e franciscanas, né? Um pouco franciscanos e um pouco a Clara de Assis, né? As mulheres, não é? No sentido de que nós podemos melhorar o mundo a partir de nós mesmos. Nós não podemos mudar o mundo, mas mudando a nós mesmos para melhor, o mundo já começa a melhorar. Dentro de casa, no lar, a paz se instala, né? Nós podemos dizer todo dia somos felizes porque estamos aqui. Não é isso? E nessa compreensão de que somos felizes porque estamos dentro de casa, nós podemos chegar lá fora e dizer somos felizes porque estamos no universo. Somos felizes porque estamos atravessando a rua. Somos felizes porque estamos indo para o trabalho. Somos felizes porque estamos indo ajudar o próximo, distribuir a cesta básica. Somos felizes porque estamos fazendo o caldo reconfortante para distribuir aos moradores de rua. Somos felizes porque hoje temos mais paciência do que ontem. Somos felizes porque podemos dizer que vale a pena
viver. É o Zeca Freire aí, né? Dando os parabéns, né? O Zeca Freire é primo, né? Tá lá em São Luís, de Santa Inês, em São Luís, né? A grande luz do Cristo solar irradia em São Luís, não é isso? Vem aqui para o nosso Ceará, daqui para o Ceará vai para o Rio de Janeiro, São Paulo, todo o Nordeste, Centro-Oeste, Sudoeste, Norte, né? Amazônia, Rio Grande do Sul, todo o Sul, Centro-Oeste. E vamos fazer aqui a nossa prece, né? Nós não cansamos, nós somos pensamentos, mais do que matéria, nós somos luz, né? Vamos dizer que todos nós somos luzes, mais do que sombras, porque Deus nos vê como luz e não como sombras. Mesmo que nós estejamos aparentemente hibernando nas sombras das imperfeições, mas nós fomos criados, né, pela vontade de Deus, que foi um momento de muita luz, né, de muita perfeição da divindade. E aí nós tivemos o começo e não temos fim, né? Nós que estamos aqui reunidos já nos reunimos em tantas outras vidas. Já passamos pela Lemúria, já passamos pelo Egito, pela Babilônia, já passamos, enfim, quem sabe, como silvícolas no próprio Brasil, antes da descoberta do Brasil. Não é? Ou já fomos escravos na África, ou já fomos potentados na Arábia Saudita, não é? Enfim, não é? Encarnações que fomos do sexo masculino, encarnações que tivemos que experienciar também o sexo feminino, não é? O ser que tem equilíbrio, a alma evoluída, né, que procura se aperfeiçoar espiritualmente, ela estagia nos corpos masculinos e femininos sem perder o seu equilíbrio, sem perder a sua paz, sem perder a sua harmonia. Mas já aqueles que tripudiam sobre a sua sexualidade, brincam com o sentimento alheio, a sua psicologia talvez não aceite o corpo da encarnação seguinte e vai haver conflitos. Vão haver muitas vezes até teratologias, não é? Não vai. E assim a doutrina espírita também explica o que é a homossexualidade. Geralmente são os abusos no campo da área sexual. Não condenamos aqui a homossexualidade, é um estágio de experiências da alma, não é? Vivenciando aquela necessidade encarnatória, que certamente vai conviver com alguém da sua mesma diapasão sexual e que vão ter que aprender a fidelidade. O que é a fidelidade? É a diminuição dos egoísmos, não é? É ajustar a sua paz ao sentimento maior que você tem pela companhia que está do seu lado, não é isso? Então, no início da nossa evolução, nós somos polígamos, não é? Mas à medida que a nossa personalidade, o ser espiritual vai evoluindo, ele vai se tornando monogâmico ou monogâmica, né? Porque aí ele vai descobrindo que o sentimento é maior do que os prazeres sensuais, né? O sentimento elevado à sua condição de amar verdadeiramente supera os egoísmos, né? As sensações se transformam em emoções. Então nós estamos procurando viver as nossas emoções superiores. Isso não adquire-se de um momento para outro, só através do tempo e do espaço, mas o certo é que nós possamos aprendermos a irmos caminhando de passo em passo, nos ajustando, nos colocando no contexto da vida, no sentido de que não façamos ao outro o que não desejamos que o outro nos faça. Não infelicitemos os outros para que não sejamos também infelizes. Pedimos aqui não vou citar o nome, mas eu estou fazendo minhas preces, sei quem é, um rapaz que tentou suicídio, está hospitalizado,
não é isso? E que nós pedimos aqui ao Dr. Bezerra de Menezes que possa dar uma chance, porque não desencarnou, mas essa pessoa que tomou 2 vidros de chumbinho, não é isso? Que eu não digo o nome, então vocês não sabem o que é. A caridade pede para a gente não dizer o nome, não é isso? Mas que já conversou hoje, né, com um sobrinho que é médico, não é? Então 2 vidros de chumbinho ingeridos é complicado. Então, essa luz divina maior, vamos pedir a Deus que permita que esse moço se levante, ressuscite, né? Ressuscite, né? Não se permita mais ao suicídio, porque tentar o suicídio por 4 vezes é triste, não é isso? E nós temos aqui a vida para valorizar, né? Que nós venhamos a saborear a areia, mas jamais tiremos a própria vida, porque enquanto estamos respirando, não é? Nós temos aí a grande riqueza da vida em nossas mãos. Deus dá a vida e só Ele pode tirar. Então que nós não sejamos egoístas, porque quando nós tentamos o autocídio, você não quer saber quem vai ficar chorando por você. Você não se preocupa se tem pai, se tem mãe que vão ficar lacrimando demais a sua desdita. Enfim, amigos e amigas que vão ficar lamentando por muito tempo aquele ato pelo qual o espírito conserva o perispírito no mundo dos espíritos e vai ter problemas maiores porque não conseguiu morrer e vai estagiar longo tempo entre os suicidas, no vale dos suicidas, onde lá ninguém ajuda ninguém, só lamenta, só chora, só grita, só se desespera, até uma futura encarnação com problemas já desde o berço, né, congênitos. Desde o berço vem com diversas teratologias médicas, né? E que terá que se ressarcir com a vida, aceitando a própria vida que Deus deu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Divina luz, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne e do nosso reencarne tantas vezes necessário será e necessário é, não é? Que cada um possa continuar acreditando na sua religião, mesmo negando a reencarnação, que eu acho difícil negarmos aqueles que já acordaram do sono letárgico e milenar e que seu espírito já se permite esse grande conforto. Há aqueles que ainda não se permitiram tomar banho nessas águas luminosas da clareza meridiana das respostas que as reencarnações nos permitem saber e viver e ter essa grata satisfação de que não vamos morrer jamais, não vamos perder os amigos, as amigas, não será o Espírito Santo que virá se comunicar comigo, pode ser meu pai, pode ser uma tia saudosa, pode ser uma amiga, então eu não vou generalizar os meus amigos e amigas em Espírito Santo. Não é isso? Não. Cada um tem a sua cidadania. Respeitemos a cidadania de cada um. Também não vou acreditar que aquela entidade na ignorância, extrema ignorância, não venhamos a chamar de demônios esses nossos irmãos e irmãs. Porque talvez esteja ali se comunicando um pai, uma mãe, um ente muito querido. Se não é dessa vida, de outras vidas, e que na ignorância dogmática e teológica a gente ofende grandemente quando acusa essas almas boníssimas que querem só nos dar as mãos e que nós colocamos no fogo do inferno, né? Pela nossa insistência no temor a Deus. Então que nós possamos a partir de hoje amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Vou fazer o meu Pai Nosso, tão bom, 2052, não é isso? Tão bom, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos ligados aos fios de pensamento de cada um de vocês, que estão nos ouvindo, nos assistindo, não é isso? Fios, não é? Finíssimos, não é?
e de eletromagnetismo, de grande poder de atravessar o espaço, faz com que nós nos liguemos, como o polvo tem várias pernas, né? Vários braços, né? O polvo, né? Vamos lembrar da simbologia do polvo, para nós entendermos melhor. Então esses fios que partem dos nossos pensamentos nos torna uma só massa luminosa, né? É um só ponto de luz no espaço. Esse ponto de luz está aceso e muitos espíritos necessitados, almas sofredoras, veem esse foco de luz no espaço e mergulham em busca de respirar. Não é só isso que nós estamos tentando hoje, no nosso milênio, tentar respirar por causa dos vírus, não é isso? Não é? Então, respirar paz. Não há só a respiração pelo ar, a respiração pela paz. A respiração pela tranquilidade consciencial que muitos perderam e que vem nessas horas mergulhar em um foco de luz em busca de dessedentar a sua sede e a sua paz. Então que essas almas queridas, né, possam chegar na nossa rede luminosa de pescar e possam se beneficiar nessa noite. Não importa a quantidade, se 10, 20, centenas, milhares ou milhões, não é isso? Porque em nosso universo, quantos irmãos e irmãs, centelhas de vida, atravessando o espaço, navegam nesse mar do infinito e aportam muitas vezes nos portos seguros da oração, nos portos seguros de um bom pensamento, nos portos seguros do bom alimento, que nós aqui estamos nos alimentando, nossas células começam a vibrar luz e paz. O fígado, o coração, a fonação, a visão, as dores poderão cessar. Porque se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer a essa dificuldade que ela se afaste e ela se desvanece ao toque da fé, realização da fé efetivada pelo amor que nós vamos aprendendo a desenvolver em nossos corações aos poucos. Não é isso? Então amor é vida, amor é luz, amor é verdade, amor é consciência, amor é amizade, não é isso? Como nós precisamos das nossas amizades, não é? As nossas amizades são irmãos e irmãs que nós temos um respeito máximo, né? Aqui a Lúcia de Fátima Ferreira também está assistindo, estou vendo aqui, lá de frente da associação, não é isso? O Vinícius, o Júnior, né? E vocês que estão aqui. Então vamos fazer o nosso Pai Nosso. Sônia de Jesus Mendonça Feijó, também eu posso ler esses dois nomes, não é isso? Que estão aqui na tela. E todos vocês que estão aí com o vosso pensamento ligado aos nossos corações, ligado ao coração do preto velho Jeremias, de pai Tobias, mãe Chica, do índio Pena Branca com seu cocar luminoso, não é? De João Pescador de Almas com a sua rede de luz, João Boanerges, não é isso? Sua falange luminosa, João Evangelista. Vamos pedir também ao Dr. Bezerra de Menezes, essa alma humilde, cândida, não é? Fraterna, não é? Que possa nos medicar nessa noite, possa ir para os hospitais, as cadeias públicas, os manicômios, nossas irmãs e irmãos confusos nos lupanares, não é isso? Que ainda não descobriram ainda os seus sentimentos enaltecidos, não é? A razão e a compreensão, não é? Da sua rigidez, não é? De uma moral abastecida, não é? Pelos sentimentos nobres, não é? Vamos pedir também aqui pelos animais de rua, que nós nos penalizamos imensamente, nossos irmãozinhos e irmãzinhas de rua, animais, gatos, os cachorros da selva, os elefantes, né? Os leões, né? As serpentes mesmo. Cada um deles tem a sua missão e a sua tarefa na natureza. Então agora eu oro o meu Pai Nosso, pedindo a licença a vocês,
nós já manipulamos a luz que nós tínhamos que manipular na noite de hoje. Pedimos pelos padres católicos, pelas freiras católicas, pedimos pelos evangélicos, por mais que não nos compreendam. Vamos pedir aqui pela flor de lis, né? Que a grande luz do Cristo solar irradie. Também pelo que desencarnou. Né? A caridade pede que nós possamos pedir à nuvem branca, do Dr. Bezerra de Menezes, da irmã Sheila, que possa acolher essas almas religiosas que não compreenderam ainda a disciplina do amor e da caridade, do perdão e da simplicidade, da verdade, que um dia nos libertará. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado é teu nome, venha a nós a luz do teu reino, seja feita a vontade vossa, assim na terra como nas estrelas mais distantes habitadas. O pão nosso de cada dia, o pão do Espírito, viemos buscar hoje. Perdoa ofensas nossas à medida que perdoamos ofensores desencarnados e encarnados. Não deixa cairmos na tentação de fazer o mal. Dai-nos a luz para deter o mal em nós e que o pão seja repartido. Não deixa, Senhor, cairmos nas tentações. Livrai-nos de todos os males, porque a Ti pertence a glória, o reino e o poder para todos sempre e sempre. Amém. Que o grande planeta Terra, que é tão pequeno, que guarda todos nós, e felizes estamos por aqui estarmos, porque vamos fazer já perto de 60 anos, em outubro, não é isso? E um dia desse tínhamos 9 anos de idade, ou 6 meses de idade, não é? Quando fomos desenganados e colocados em incubadora, e depois nos foi mandado tirar da incubadora, não é? No hospital do Exército, e o nosso pai, né, genitor, não é? Foi a um hospital, trouxe tubo de oxigênio nos ombros, subindo a escada, e lá encontrou uma freira que cuidava da nossa pessoa, né? Né? E depois a freira que iria ficar cuidando desse que está aqui falando, não é? Então que esse bom espírito, essa alma que já está desencarnada, receba a grande luz nesse instante, o nosso agradecimento, já desde a infância, não é isso? E a todos aqueles que nos cercam. E assim pedimos a luz divinal do Cristo solar. Pedimos ao Mestre Jesus, Ananda, não é? Ou como queiram chamar, não é? Nos seus nomes religiosos, não é? Ou confundindo o Mestre Jesus com Jeová, ou uns que confundem Jesus com Deus, que ele é filho de Deus, porque senão não teria rezado o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu nome. Senão Pai Nosso seria eu que estou na terra, santificado é meu nome. Venha a nós o reino da terra, não. Ele dizia, o meu reino não era desse mundo, não é? E o meu Pai que está nos céus, mais evoluído do que eu, não é? E que na realidade diz que nós também somos deuses, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Mas somos uma imitação muito pequena de deuses. Por isso que confundem, né, Jesus com Deus, né? Porque todos nós também somos deuses em miniatura, potenciais criaturas, a um dia colaborarmos com o Senhor dos mundos, nas galáxias, nas poeiras, né, das ondas, das marés do infinito, para que um dia nós possamos, enfim, a partir de hoje, compreendermos que vamos viver o dia de hoje como se fosse o último, não é? Quem vive assim, eu estou vivendo o dia de hoje como se fosse o último dia, é porque eu já estou vivendo a eternidade, não é? É porque eu sou feliz hoje, fui ontem e serei amanhã. E serei eternamente, porque a vida é uma só. É a vida do Espírito nas diversas encarnações, nas diversas roupas biológicas que nós vestimos, uma vez na África, outra vez na China, outra vez no Brasil,
outra vez na Espanha. Muda-se apenas a roupa, mas a alma é essa que você é e que eu sou, com a nossa individualidade, com as nossas conquistas e progressos realizados. Deus abençoe, em paz e em luz. E até segunda-feira, 19h30, meia hora, se Deus permitir. Segunda-feira a gente se alonga mais um tempo com vocês, pedindo a grande luz por essa humanidade, e vocês nos ajudam a pedir a Deus por essa humanidade. 9h03. Peço a vocês a luz dos bons espíritos, peço ao meu guia espiritual, peço ao guia espiritual, anjo de guarda de cada um de vocês, que dê uma boa noite ao lado de cada um, que o seu guia espiritual siga a sua alma quando o corpo dormir através dos espaços, para que nós procuremos as boas amizades dos bons espíritos, as boas instruções, para que amanhã a intuição seja nos dada do que nós temos que fazer em prol dos outros, fazendo em favor de nós mesmos. Só faremos em prol de nós mesmos quando nós aprendemos a fazer em prol dos outros. Paz e luz e boa noite nos permitam concluir o nosso trabalho de hoje. Uma feliz sexta-feira, um feliz fim de semana. Amanhã à noite estou indo para Cascavel, cidade aqui perto de Fortaleza, no redário todo aberto, ver a lua, ver as estrelas, ver o espaço, as árvores, passar o friozinho da noite enrolado em duas blusas e 2 lençóis e amanhecer 5 horas da manhã para fazer o chá do índio pena branca. A fórmula espiritual dada por esse espírito, assim como tem a pomada do vovô Pedro, né, que se coloca na pele. O chá do índio pena branca são algumas plantas medicinais, como a canela, como a macela. São 9 plantinhas que nós juntamos numa panela de barro, colocamos em garrafas e damos de graça, para que as pessoas melhorem suas dores, seus achaques, curando o seu fígado, quem sabe o câncer, né? Curando sua alma aflita, enfim, procurando na nossa Mãe Terra o que ela pode nos dar de bom e de melhor. Até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Grande abraço, um beijo na fronte de cada um, de cada uma, e obrigado pela companhia. Boa noite.